Antes de começar a falar do sexto mandamento, eu queria agradecer a todos os comentários, as pessoas que têm assistido essa série de vídeos, e não somente essa série de vídeos, mas todo o trabalho que nós fazemos geralmente gera muitos comentários, e nós também recebemos entre esses comentários perguntas, pessoas que apresentam seus problemas e pedem para nós darmos um conselho para elas, especificamente ao seu problema, à sua situação. E eu queria dizer que a gente sente o coração apertado por causa disso, porque nós gostaríamos de poder atender a todos esses pedidos, mas é, humanamente falando, impossível. Nós não temos tempo hábil, pessoas suficientemente disponíveis para poder atender a todos os pedidos. Então, por isso nós fazemos esses vídeos, para que as pessoas possam pegar daquilo que a gente está falando e adaptar para a sua situação. Porque, imagine, se nós fôssemos resolver o problema de cada um, de cada casal, de cada pessoa, não teria como fazer isso. E a maioria dos problemas tem um fundo em comum. Né? Muitos casais têm aquele mesmo problema. Só que, claro, tem detalhes diferentes. Então, se você praticar o que você já leu, o que você já assistiu nesses vídeos, com certeza, um deles, né, alguma coisa no livro, alguma coisa em um dos vídeos, vai lhe ajudar a resolver esse problema. Ela não deve ficar esperando uma solução sob medida, porque é muito difícil, como falamos, a gente atender a todos. Então, e não quer dizer que a gente também tem a solução para você. Então, por isso nós damos a você as ferramentas, porque não somos nós que vamos resolver os seus problemas, nem o livro que vai resolver o seu problema, nem os vídeos que vai resolver o seu problema. Quem vai resolver o seu problema é você, fazendo as coisas que você está aprendendo. Então você tem que pegar essas ferramentas, pegar essas dicas, olhar a sua situação e adaptar para a sua situação. E você tem condições de fazer isso. E se você quiser, tem aí à sua disposição a direção de Deus, porque ninguém mais interessado do que Ele de salvar o seu casamento e fazer de você uma pessoa feliz no relacionamento, tá bom? Nós temos um e-mail que a gente recebe perguntas. Se você realmente precisa de um conselho, você pode escrever um e-mail para escoladoamor@r7.com. Mas não espere resposta da noite para o dia, porque são centenas de e-mails. Às vezes passa de 1000 e-mails e a gente não tem como responder rapidamente, tá bom? Então vamos lá ao sexto mandamento. Há uma passagem nas Escrituras que fala com respeito ao tratamento do homem para com a mulher e vice-versa. E o que é interessante é que fala com respeito ao homem, quando se refere ao homem, que ele tem que tratar a sua mulher com consideração, como a parte mais frágil. Eu vou explicar daqui a pouquinho essa parte mais frágil. Tratá-la com consideração, como a parte mais frágil. Tratá-la com dignidade, como se ele estivesse tratando o seu próprio corpo. E um detalhe importante, ele deve fazer isso para que não se interrompam as suas orações. Então olha só que interessante, Deus fala que se o homem tratar a mulher de maneira dura, de uma forma má, sem dignidade, sem consideração, Deus, o próprio Deus, não vai ouvir as orações deste homem. Quer dizer, ele pode ser uma pessoa boa, ele pode fazer muito bem às outras pessoas, mas se você não faz bem a pessoa que está ao seu lado, então Deus não pode te ajudar. Deus não pode nem ouvir a sua oração. É como se Deus estivesse falando assim: se você está tratando mal a sua esposa, você está tratando mal a mim. Então eu não quero ter nada com você. Se você não a quer bem, você não me quer bem a mim. Isso é muito forte. A maneira que eu trato a Cristiane é a maneira que eu trato Deus. A maneira que ela me trata é a maneira que ela trata Deus. Ou seja, eu represento Deus para a Cristiane, ela representa Deus para mim. Isso faz sentido porque, na grande verdade, como é que nós vamos servir a Deus? Se eu sou uma pessoa que crê em Deus, tá?
Não estou falando de religião nenhuma, A, B ou C. Estou falando simplesmente de fé. Se eu sou uma pessoa que crê em Deus, mas eu não vejo esse Deus, eu não posso apertar a mão dele, não posso sentar ao lado dele como eu estou vendo a Cristiane aqui, né? Eu não posso tocar nele. Então, como que eu vou servir alguém que eu não vejo, que eu não toco, que eu não estou fisicamente em contato com ele? Não há como. Eu posso comunicar-me com ele através da oração, através da fé, nós já falamos sobre isso num vídeo anterior, mas eu não posso servir a quem eu não vejo. Então Deus se manifesta para mim através da minha esposa, principalmente através da minha esposa, não somente. Na verdade, todo ser humano representa Deus. Por isso Deus fala que eu tenho que tratar o meu próximo como a mim mesmo. Mas a pessoa mais próxima de mim é quem? É a Cristiane. Não tem ninguém mais próximo de mim do que ela. Então, o melhor teste do meu cristianismo é o meu casamento. Porque aqui eu mostro se eu sou cristão ou se eu não sou. Porque se eu pratico aqui dentro. E se eu não pratico, eu não pratico aqui dentro. É. E aquela parte da mulher mais frágil, eu tenho uma teoria. Não sei se é a mesma que você, mas eu vejo assim que a mulher, ela é muito forte. A mulher é forte. Mas a Bíblia fala nessa passagem que ela é frágil. Eu vejo que essa fragilidade está na emoção. Porque a mulher, ela é mais emotiva que o homem. Ela é forte, mas ela é mais emotiva, ela sente mais, ela leva mais as coisas para o lado da emoção, enquanto que o homem leva para o lado racional. Então, às vezes, Renato, eu vejo que muitos homens não têm paciência com a mulher, por ela ser mais emotiva, por ela ser mais detalhista, ela gosta de coisinhas que para ele não fazem muita diferença. Então ele acaba aqui criticando, até menosprezando a mulher por causa desse lado frágil dela. E é bom, né, você ver que a Bíblia diz que ele não deve ele não deve fazer pouco caso dessa fragilidade dela, pelo contrário. Sob o risco de não ter mais nenhum favor de Deus, né? Isso é uma situação perigosa. Porque Deus criou a mulher do jeito que ela é, né? Então, se ela é mais emotiva e ele é mais racional, Deus fez isso por uma razão. Os dois precisavam ter um pouco, os dois tinham um pouco que o outro precisava, né? Essa fragilidade emocional, digamos assim, dela, também ajuda ele, para ele ser um pouquinho mais humano e menos seco, duro, robô, né? Então, tem o lado difícil, que é emocional. Se ela não se controlar, se ela não tiver o uso da razão, ela pode realmente ser frágil por causa das emoções, mas ela é o contrapeso dele. Assim como também ele, se ele for racional demais, ele vai ser seco, duro, cavalo, não vai ser uma boa pessoa. Então, os dois têm que se equilibrar. Então, o homem tem que ter consideração com a mulher por causa dela ser diferente dele. Só isso, ela é diferente. O marido tem que ter essa consciência. A mulher não é homem, como ele. Parece que até é óbvio o que eu estou falando, mas é exatamente isso. Eu tratava a Cristiane no início do nosso casamento como se ela tivesse a mesma estrutura que eu. Eu queria que ela tivesse a mesma estrutura que eu, a mesma força, a mesma maneira de reagir a situações, tanto fisicamente como mentalmente, emocionalmente. Eu esperava dela o que eu esperava de mim. E eu estava sendo injusto com ela. Eu não estava usando de consideração para com ela. Então é isso que faz você ser um homem insensível e as suas orações serem interrompidas. Agora você imagina quantos homens estão aí se matando de trabalhar e não têm sucesso porque a mão de Deus está contra eles. Eles não têm o favor de Deus no seu trabalho. Trabalham muito, mas são escravos. Não têm sucesso na vida. Somente porque estão maltratando a esposa. Agora, o outro lado da moeda também vale. Lá vem pra gente, meninas. Tá? Também vale dizer aqui que tem muita mulher mazinha por aí. Tá? Então, se você está se falando aqui especificamente para o homem, mas
no versículo anterior fala da mulher também. Que a mulher tem que tratar o marido bem. Quer dizer, resumindo, trocando em miúdos, nós temos que tratar bem um ao outro. Então, assim como o marido trata a mulher bem, tem que tratar a mulher bem, a mulher também tem que ter o seu respeito para com o seu marido. Ok? Então, se vocês observarem isso, esse mandamento, não tratarás mal ao seu parceiro, então vocês vão colher o bem. Se vocês tratarem mal, vocês vão colher o mal. Muito forte. Muito forte. Então, até o próximo mandamento. 7º mandamento. São 21. Não desista. Tá bom? Até lá.